Quem senta nos bancos da Praça Rodão da Rocha Pires, em Santo Antônio de Lisboa, bairro histórico de Florianópolis, nem percebe que em um primeiro momento que está bem ao lado da primeira rua calçada de Santa Catarina. Na manhã de 21 de outubro de 1845, uma multidão se aglomerou na beira-mar da atual Santo Antônio de Lisboa para receber o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina. Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal No Contexto. O canal No Contexto começa num local histórico aqui em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. E neste local, cheio de pedra, Dom Pedro II esteve aqui em 21 de outubro de 1845 para fazer uma visita neste local. Só que aqui do lado era um trapiche e neste local aqui tinha muito buraco. E as pessoas resolveram colocar essas pedras para a visita do Dom Pedro II. Então o canal No Contexto vai contar a história deste lugar aqui em Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. Acompanhe comigo. Quem senta nos bancos da Praça Rodão da Rocha Pires, em Santo Antônio de Lisboa, bairro histórico de Florianópolis, nem percebe que em um primeiro momento que está bem ao lado da primeira rua calçada de Santa Catarina. Na manhã de 21 de outubro de 1845, uma multidão se aglomerou na beira-mar da atual Santo Antônio de Lisboa para receber o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina e toda a comitiva. Na época, Florianópolis se chamava Desterro e Santo Antônio de Nossa Senhora das Necessidades da Praia. Dom Pedro tinha 18 anos de idade e veio visitar vários pontos da capital catarinense após o fim da Guerra dos Farrapos, conhecida como Revolução Farroupilha. O rei e sua comitiva chegaram a Santo Antônio de Lisboa no navio a vapor Imperatriz e desembarcaram às 11h30 entre vivas entusiastas da população, como foi descrito no jornal O Relator Catarinense, criado especialmente para noticiar a visita de Dom Pedro à grande Florianópolis. Caminhando em direção à Igreja Matriz, passaram por esta pequena via de 50 metros, coberta com pedras rústicas, mas alinhadas, construída especialmente para receber os soberanos. Nesse momento, estava inaugurada a primeira rua calçada do estado de Santa Catarina. Em 1845, no lugar deste casarão, que hoje abriga o restaurante Vila do Porto, havia um trapiche para embarque e desembarque de barcos. De acordo com o professor Sérgio Ferreira, doutor em História Cultural, o povo açoriano que vivia no local resolveu tapar os buracos da rua anexa ao trapiche para a passagem de Dom Pedro. Na nova rua, enquanto se encaminhava para a igreja, a realeza passou pela rua Cônego Serpa até a igreja de Santo Antônio de Lisboa, famosa na região. O padre, na época, rezou um solene Te Deum, uma canção tradicional da religião cristã, como um hino de graças e louvor, mas também usada em ocasiões importantes. No trajeto, o cortejo era saudado pelo povo de todas as condições, tomando da mais viva alegria por ver entre eles os seus soberanos, contou o jornal O Relator Catarinense. O casal imperial ficou poucas horas no distrito, devido à ameaça de chuva e do vento forte. Por isso, saíram rapidamente em direção ao balneário de São Miguel, em Biguaçu, para depois retornar ao centro de Desterro. Então pessoal, quando você já chega aqui em Santo Antônio de Lisboa, você se depara com essa praça aqui. Vou virar a câmera para vocês terem uma ideia. É a Praça Rodão da Rocha Pires. Aí fala aqui, ó. Praça Rodão da Rocha Pires, primeira rua calçada do estado de Santa Catarina, em homenagem à visita do imperador Dom
Pedro II a Santo Antônio de Lisboa em 21 de outubro de 1845. Então aqui tem a praça, e virando já a praça, ó, vou virar aqui a câmera, já pega a rua principal. Até o final vai a praia, tá? Se você for até a praia, então foi de lá do fundo que o Dom Pedro II veio, andando com a sua comitiva, tá? Passou por aqui, passou pela rua Padre Lourenço de Andrade e foi até a igreja, tá? Vou dar um zoom aqui para vocês terem uma ideia, tá? Então Dom Pedro saiu daqui, tá? Andou por essa rua onde esse carro está passando e foi parar na igreja. E aqui, pessoal, ó, atrás de mim tem os dizeres sobre um pouco sobre Santo Antônio de Lisboa. Vamos acompanhar o que tem escrito nela? Vou virar a câmera, um momento. E aqui está escrito: em 11 de janeiro de 1698 foram concedidas as primeiras sesmarias desta terra ao padre Mateus Leão e algumas famílias portuguesas. Em 1748 vieram os açorianos em grande número para ocupar e garantir o território. Foi elevada à categoria de freguesia por Dom João V em 27 de abril de 1750, com o nome de Nossa Senhora das Necessidades da Praia Comprida. Em 1948, recebeu o nome atual, Santo Antônio de Lisboa. Sua riqueza cultural é o resultado da vida, trabalho e costumes de carijóis, portugueses, africanos e tantos outros mais, que até hoje aqui constrói um modo de vida simples, fraterno e hospitaleiro. Seja bem-vindo. Então, pessoal, com um pouco de barulho, né? Devido ter uns funcionários ali atrás fazendo uns trabalhos de construção, então ficou um pouco de barulho o vídeo. Mas eu acho que o importante é o registro histórico, tá? Desse espaço aqui maravilhoso, nessa praça linda em Santo Antônio de Lisboa. Pessoal, o programa tá bem legal, né? Bem cultural. Muita gente passa por essa rua e nem imagina que essa rua tem um aspecto histórico muito importante. Então, quando você vir a Santo Antônio de Lisboa, não esqueça de visitar esse espaço histórico que é logo na entrada, tá bom? Pessoal, será que a imprensa noticiou esse processo da vinda do Dom Pedro II aqui em Florianópolis com apenas 18 anos? Vamos ver como a imprensa noticiou esse fato. Bem, pessoal, tem aqui o jornal Relator Catarinense, número 4, Cidade do Desterro, 28 de outubro de 1845. Esse jornal, Relator Catarinense, ele foi feito exclusivamente para reportar a vinda do Dom Pedro II em Florianópolis em 1845. Tá bom? Então esse é o jornal número 4 e vamos para a página que retrata, essa aqui é a primeira página do jornal, ó. Tá? E vamos para a página em que ele reporta a vinda do imperador ao Santo Antônio de Lisboa. Aí, gente, aqui, ó, nessa página, na página 4, ele fala o seguinte, ó: no dia seguinte, 21, Sua Majestade o Imperador, que na véspera à noite havia feito saber que iria visitar a vila de São Miguel e a freguesia de Santo Antônio, embarcou para essa visita às 9 horas da manhã com sua augusta consorte, que era a esposa, e imperial comitiva no vapor Imperatriz, ainda que fosse contrário o vento e tormentoso e que ameaçasse chuva. Sua Majestade mandou desaferrar o vapor e seguiu até a freguesia de Santo Antônio, onde desembarcou às 11h30, entre vivas entusiastas da população, e encaminhou-se com a augusta consorte, que é a esposa, para a igreja matriz debaixo do pálio,
sustentado pelo chefe e oficiais do 2º Batalhão da 1ª Legião da Guarda Nacional. Ali assistiram ao Te Deum, que foi entoado pelo reverendo vigário. E conquanto poucas horas precedessem a chegada, a notícia da visita de Sua Majestade II, conquanto o tempo ameaçasse chuva e o vento fosse desabrido, estava o arraial e a igreja matriz apinhados de povo de todas as condições, tomado da mais viva alegria por ver entre ele os seus soberanos. O templo estava decentemente ornado, e o reverendo vigário ia em cumprir todos os deveres paroquiais e, sobretudo, extremoso na conservação e asseio da casa de Deus, que lhe está confiada, e na decência do culto. Teve a honra, a fortuna de receber de Sua Majestade o Imperador os bem empregados elogios que merece. Sua Majestade foi nessa freguesia, como sempre e em todas as partes, afável com todos, e notando que respondia ao pároco nas orações do Te Deum, um venerando nonagenário, dirigindo-lhe algumas palavras significativas de interesse que por ele tomava, e fez que lhe ficassem provas da sua imperial generosidade. Como principiasse a chover, Sua Majestade, abreviando sua visita, recolheram-se ao vapor, que seguiu até defronte da vila de São Miguel. Mas sendo então a copiosíssima a chuva e arriscado o desembarque na vila, em razão do vento leste que soprava, resolveu Sua Majestade não desembarcar, e fazendo avisar pelo capitão-tenente Lamego as autoridades, as mais habitantes que o esperavam, que não era possível dar-lhes o prazer e a honra de sua visita, voltou para a cidade ainda debaixo de pesada chuva. Desembarcou depois das 5 horas da tarde. Temos de lamentar que, na ocasião de salvarem a Sua Majestade II, quer dizer, tipo soltar fogos pela manhã, os navios pequenos da divisão Surto no porto da cidade, um marinheiro do Patacho Argos, que carregava uma peça, perdendo um braço, porque tendo-se o chefe dela descuidado de tapar o ouvido, incendiou-se o cartucho no momento de ser introduzido. Sua Majestade, que chegava a bordo do vapor, mandou logo ali o médico de sua comarca, o Dr. Jobim, a ver o enfermo e a socorrê-lo. Então, aconteceu um incidente que, na hora de soltar os fogos, um marinheiro perdeu um braço nesse incidente de soltar os fogos. Então é isso, pessoal, um relato histórico do jornal O Relator Catarinense, da cidade do Desterro, 28 de outubro de 1845. Então, pessoal, tendo esse cenário histórico, eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado do programa. Hoje o canal No Contexto falou desse ponto histórico aqui de Santo Antônio de Lisboa, considerada a primeira rua pavimentada de Santa Catarina, em 1845, com a visita do Dom Pedro II. Gente, se inscrevam no canal, nosso canal sempre traz coisas bacanas referente a Santa Catarina. Eu me despeço, desejando ótima semana e muita saúde para vocês. Tchau. E fica com esse cenário. Valeu!